Olha só, o líder do governo, o deputado federal Ricardo Barros, ele defendeu a criação de uma nova Constituição. Então, o líder do governo defende nova Constituição com mais deveres. Para o deputado Ricardo Barros, a Constituição atual torna o país ingovernável e defende novo texto para assegurar o equilíbrio entre os poderes. Então, isso foi noticiado em vários canais de notícia, né, em vários canais de mídia. Líder do governo na Câmara defende constituinte e que novo texto traga mais deveres. Então, a princípio, em que consistiu essa declaração do deputado federal? De que haveria necessidade, para tornar o país mais possível e mais fácil de ser governado, deveria ser criada uma nova Constituição, revogando, portanto, a Constituição nossa de 1988, a Constituição que está em vigor e desde 5 de outubro de 88. Vou passar aqui uma reportagem curta, para vocês poderem entender o contexto em que o deputado defendeu a criação de uma nova Constituição. E a declaração do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, que defendeu a criação de uma nova Constituição aqui no Brasil, assim como aconteceu no Chile, agora no final de semana, que foi aprovada a confecção de uma nova Constituição a partir do ano que vem, não repercutiu muito bem em Brasília, não. O deputado foi criticado por colegas parlamentares, por membros do Poder Judiciário, após dizer que a nossa Constituição, confeccionada lá em 1998, depois do fim do regime militar, não contém deveres, apenas direitos do cidadão. A raiz do problema do gasto público no país está na Constituição. É o que pensa o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Durante a participação em um evento nesta segunda-feira, o parlamentar disse que o Brasil está ingovernável do ponto de vista fiscal. Para ele, uma alternativa seria o mesmo rumo do Chile, que decidiu em plebiscito neste domingo reescrever a Carta Magna. Acho que devemos fazer um plebiscito, como fez o Chile, para que possamos refazer a Carta Magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa Carta só tem direitos. E é preciso que o cidadão tenha deveres com a nação. Barros também defendeu que uma nova Constituinte poderia abrir caminho para a mudança no regime presidencialista. Poderíamos ter um parlamentarismo, que seria um regime de governo muito mais efetivo. É um regime que nos permitiria ajustar mais rapidamente as crises. A fala do líder do governo foi criticada por parlamentares, incluindo a cúpula do Congresso Nacional. A leitura é de que não se pode confundir a história do Brasil com a do Chile, que preservou uma Constituição gestada no período da ditadura. Além disso, uma outra avaliação de líderes é de que a fala ocorre num momento equivocado, em que o país não pode se distrair da discussão de reformas que já estão tramitando por aqui. O reparo na atual Constituição foi a alternativa defendida pelo secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, para dar continuidade à agenda fiscal do país no pós-pandemia. Além de reformas como a tributária e a administrativa, o secretário também reforçou a necessidade de uma agenda de privatizações e novos marcos regulatórios para aquecer o PIB. Se a gente faz um mecanismo de avaliação de políticas públicas, a gente olha o output dela, o resultado, a gente tem que saber o custo dela, para saber se ela teve retorno ou não. A gente precisa endereçar uma grande agenda de reforma. Agenda de reforma que continue o processo de consolidação fiscal, mas que também fale de produtividade. E a declaração... Bom, então é o seguinte, de forma bem resumida, no contexto da reforma tributária e da reforma administrativa, o deputado federal, líder do governo na Câmara, ele defendeu, já que a Constituição estabelece uma série de limitações, estabelece tantos direitos, isso aí está atrapalhando
a confecção dessas reformas, né, da reforma administrativa, da reforma política, da reforma tributária. Então, a solução, né, ele teve uma ideia brilhante, que a solução seria criar uma nova Constituição. E aí ele pegou o embalo do Chile, que recentemente agora, através de plebiscito, autorizou a criação de uma nova Constituição. Né? Só que o que é o problema? O contexto em que o Chile autoriza uma nova Constituição, por que eu defendo que o Brasil não deveria, nesse momento, criar uma nova Constituição? Bom, o Chile, assim como vários países da América do Sul, no final dos anos 70, viveram sobre ditaduras militares. E aí, a Constituição de 88, né, a nossa Constituição que está em vigor, ela representou um mecanismo mais importante de redemocratização do país. Então, o golpe militar aconteceu em 64, e aí, no início da década de 80, vários movimentos sociais, inclusive, começaram a se desenvolver para que o país voltasse a ser governado de forma democrática. E aí a Constituição Federal de 88, que foi promulgada em 5 de outubro de 88, ela teve como marco o início de uma Assembleia Nacional Constituinte lá em 1985. Portanto, foram pelo menos 3 anos, mais de 3 anos, de discussões para se elaborar uma nova Constituição, Constituição essa que foi responsável pela redemocratização do país, que entrou em vigor em 88 e agora, no dia 5 de outubro de 2020, completou 32 anos. E aí eu até comentei com vocês que nesses 32 anos de democracia, né, representa uma democracia muito jovem ainda. Então a gente ainda tem várias conquistas para poder se solidificar a nossa democracia. Apesar de jovem, nós já passamos por dois impeachments, né, de 2 presidentes da República. Então, a gente vem caminhando para poder solidificar essa democracia e, sobretudo, para poder efetivar os direitos que estão previstos na Constituição, que, concordo com o deputado federal, são vários os direitos e, graças a Deus, que são vários os direitos previstos na Constituição Federal nossa. Ele fala, tem que fazer uma Constituição prevendo deveres. Peraí, vários também são os deveres previstos na Constituição. Né? Mas nós não podemos privar o povo de poder usufruir, de poder gozar dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. E, apesar de ser uma Constituição longa, uma Constituição que trata de diversos assuntos que não precisariam estar previstos na Constituição Federal, a nossa Constituição é uma Constituição muito boa. A questão, né, o desafio nosso é de tornar efetivos os direitos que estão previstos na Constituição. Porque esses direitos já foram conquistados e são direitos importantes, são direitos essenciais. Por isso, o conceito de que se tratam de direitos fundamentais. Logo no início, logo no artigo 1º, a Constituição estabelece como princípio fundamental da nossa República a dignidade humana. Portanto, todos os direitos fundamentais previstos na Constituição têm por norte promover, né, e proteger a dignidade humana. Portanto, a Constituição nossa, em 32 anos de vigência, em pouco mais de 32 anos de vigência, ainda não conseguiu se estabelecer como uma Constituição estável, uma Constituição que consiga fazer valer tudo aquilo que nela está escrito. Daí eu brinco aqui e falo que, olha, muitas vezes, lendo a Constituição Federal nossa, eu tenho vontade de mudar para o Brasil. Porque nós ainda temos um desafio muito grande de tornar efetivos os direitos que lá estão. Agora, só um minutinho, Patrícia, e a gente já entra nessa discussão. Agora, olha só, a Constituição nossa, aqui entra um ponto importante, ela prevê, lá no artigo 60, parágrafo 4º, as chamadas cláusulas pétreas, né, que são as cláusulas de pedra. Algo
que não pode ser revogado. A Constituição nossa, de outubro de 88, até agora, ela sofreu mais de 100 alterações. Né? Foram mais de 100 emendas constitucionais que foram aprovadas nesse período em que, desde que ela foi promulgada, né, de outubro de 88 até a presente data. Porém, ela estabelece lá no artigo 60, parágrafo 4º, um rol de cláusulas pétreas, de assuntos que não podem ser abolidos. Certo? Então, isso aqui não pode, não é que não possa mudar, não pode ser modificado, não pode abolir. Então, primeira cláusula pétrea prevista no artigo 60, parágrafo 4º. A forma federativa de Estado. Portanto, enquanto vigorar a Constituição Federal de 88, nós não podemos mudar de Estado federal, de Estado federado, para Estado unitário ou Estado confederado. Por quê? Porque a Constituição veda esse tipo de mudança. Não pode abolir, não pode acabar com a federação, não pode mudar a forma de Estado. O sistema de governo, sim. Nós podemos mudar, a partir de uma emenda à Constituição, nós podemos alterar de presidencialismo para parlamentarismo. Não tem problema nenhum. Agora, mudar de federação para Estado unitário ou para confederação, isso a Constituição não autoriza. Uma mudança, uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional com esse conteúdo seria formalmente inconstitucional e materialmente inconstitucional. Outra coisa que não pode alterar, o voto direto. Então eu não posso nomear uma pessoa, meu procurador, para poder ir lá votar no meu nome, eu que tenho que comparecer na urna e votar diretamente, eu não posso votar por meio de representante. O voto tem que ser secreto, universal e periódico. A obrigatoriedade do voto pode ser modificada, né? Hoje o voto é obrigatório. Ele pode passar a ser facultativo para todo mundo? Sim. Por quê? Porque não constou essa obrigatoriedade aqui no artigo 60, parágrafo 2º, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal. Então, as características do voto que não podem ser abolidas, que não podem ser tiradas da Constituição, é o voto ser direto, secreto, universal e periódico. Portanto, a obrigatoriedade do voto, pode haver uma emenda à Constituição dizendo que, olha, a partir de agora, o voto é facultativo para todo mundo, vota quem quiser, o voto não é mais obrigatório. Agora, essas outras 4 características, do voto ser direto, secreto, universal e periódico, essa não pode modificar de forma alguma. O inciso 3 fala sobre a separação dos poderes. Então, nós sempre teremos essas 3 funções organizadas em executivo, legislativo e judiciário. Né? Sem a criação de um novo poder ou sem a fusão de um poder no outro. Então, essa estrutura organizacional ela tem que ser mantida enquanto vigorar a Constituição de 88. E, por último, não se pode abolir, extinguir nenhum direito ou garantia individual previsto na Constituição Federal. Olha, pode haver uma emenda constitucional para se ampliar os direitos e garantias individuais? Sim. Para aumentar, pode. O que o artigo 60, parágrafo 4º fala é que não pode haver abolição, extinção de nenhum direito ou garantia individual. Portanto, a revogação da Constituição atual e a criação de uma nova Constituição no momento político, no momento econômico, no momento jurídico que a gente vive, é algo que geraria uma instabilidade muito grande. Tanto que as declarações do deputado federal foram muito criticadas por vários setores da sociedade, sobretudo o setor jurídico.
né? O Judiciário se posiciona de forma contrária, a própria OAB se colocou de forma contrária, o Ministério Público. Então, vários setores da sociedade, várias instituições ligadas ao Judiciário se posicionaram de maneira contrária a essa criação de uma nova Constituição e revogação da Constituição atual. A Constituição teve um papel muito importante de redemocratizar o país. E aí ela estabelece, no artigo 60, parágrafo 4º, as chamadas cláusulas pétreas, aquilo que não pode ser abolido. E isso é uma garantia muito importante, de que todos os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição não podem ser extintos. E aí o desafio nosso de tornar esses direitos e garantias efetivos. E, com base nesse artigo 60, parágrafo 4º, combinado com o artigo 5º, parágrafo 2º, a gente tem aqui o chamado bloco de constitucionalidade. O bloco de direitos e garantias fundamentais. O que é isso? Quando a gente lê aqui o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4, né, não podem ser abolidos os direitos e garantias individuais. Tá? Mas quais são esses direitos? É o que se chama de bloco de constitucionalidade, o bloco de direitos e garantias fundamentais. O parágrafo 2º do artigo 5º da mesma Constituição fala que os direitos e garantias expressos nesta Constituição, então, olha, os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição são aqueles que estão escritos nela, são aqueles expressos nela. E nós vimos que isso não se resume ao artigo 5º, ao artigo 6º, ao artigo 7º. Os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição estão espalhados por todos os artigos do corpo dogmático. Ou seja, é possível que eu encontre direitos e garantias fundamentais lá no artigo 185 da Constituição, no artigo 201, né? Então, nesses artigos que falam sobre educação, sobre saúde, mais ao final do texto constitucional, eles estabelecem, consagram direitos e garantias individuais, fundamentais. Só que os direitos e garantias fundamentais não são somente aqueles expressos na Constituição. Então, além dos direitos e garantias expressos nessa Constituição, ela não exclui outros direitos e garantias fundamentais decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. São os chamados direitos e garantias fundamentais implícitos. Que não estão expressos na Constituição, mas que decorrem do regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal. Né? Um exemplo, princípio do duplo grau de jurisdição. Durante todo o texto constitucional, a gente não encontra isso escrito lá na Constituição, que a gente tem o direito de recorrer de uma decisão condenatória. A gente não acha esse direito previsto na Constituição. Mas o princípio do duplo grau de jurisdição, de poder ter as decisões proferidas em primeira instância revistas por uma instância superior, esse direito, ele é um direito fundamental, ele não pode ser excluído, não se pode criar uma emenda à Constituição dizendo, olha, a partir de hoje ninguém mais poderá recorrer das decisões proferidas nos processos judiciais. Os processos serão julgados em primeira e última instância. Essa emenda à Constituição seria inconstitucional. Por quê? Porque o princípio do duplo grau de jurisdição decorre dos princípios adotados pela própria Constituição Federal. E além disso, além dos direitos e garantias fundamentais expressos, implícitos, também compõem o bloco de constitucionalidade
aqueles direitos e garantias previstos nos tratados internacionais de direitos humanos em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, aqueles tratados que o Brasil assinou, né, internalizou, se tornou parte, portanto, se compromete a cumprir, tanto no âmbito interno quanto no âmbito internacional. Então, esse é o chamado bloco de constitucionalidade. Quais são os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, que a Constituição abrange e protege? Aí a gente se vale lá do... A gente se vale da ajuda lá do artigo 5º, parágrafo 2º, né, que vai falar que são os direitos expressos na Constituição, são os direitos que decorrem dos princípios e do regime adotados pela Constituição, e, além disso, são também os direitos previstos nos tratados internacionais de direitos humanos de que a República Federativa do Brasil seja parte.